Hoje, esse JazzCast está muito especial, porque eu estou recebendo uma pessoa muito qualificada para explicar e para a gente aprender. Eu sei que você aí precisa de aprender um pouquinho sobre gestão tributária do seu negócio. Ai, Júlia, assunto chato. Eu sei, às vezes a gente, eu sou uma gestora e me coloco nessa situação, às vezes eu também acho esse assunto difícil, né? Por isso que a gente acha chato. Mas não tem nada pior do que a gente ter um negócio que a torneira tá aberta, jorrando muito faturamento, mas o ralo é enorme, perdendo tudo. E é por isso que o Dr. Carlos Alexandre está aqui com a gente para ajudar agora, começando esse ano, você dar uma organizada nessa sua empresa para isso não acontecer. E por que ele que pode super ajudar a gente? Porque ele é o professor adjunto da cadeira de Direito Tributário da UERJ, olha o peso disso, é o coordenador do curso de Direito do ISO Senza, ele é ex-assessor do ministro Marco Aurélio de Mello do STF, onde tudo acontece, né? É vice-presidente da OAB Campus e ele atua hoje, isso é muito importante, como advogado tributarista e é sócio do escritório, né, Bicudo, Bolelli e Campos, e é advogado do Grupo Imine, né? Isso dá todo esse know-how dele entender muito dessa parte tributária dessa área de saúde, né? Porque ele faz isso há muitos anos, né? Prazer estar aqui só com o Grupo Imine, só 23 anos só, então, de casamento. Então, ou seja, é uma história longa, ele está dentro dessa parte tributarista já dessa área de saúde também há bastante tempo, né? E para começar, para a gente abrir assim, né? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, todo empresário, se pudesse, né? Eu acho que é uma super oportunidade, porque é como a gente estivesse tendo uma horinha sua para a gente poder resolver todos os nossos problemas. Aproveita, hein? Olha, porque essa hora é difícil, hein? E eu vou começar tentando fazer todas as perguntas que eu acho que vocês gostariam de fazer. Então, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer é: tem alguma forma da gente pagar menos imposto de uma forma legal? Você acha que às vezes algumas empresas acabam pagando mais do que elas deveriam por falta de conhecimento? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos lá. Tradicionalmente, os contadores, eles são bem conservadores. O contador tem uma responsabilidade muito grande na empresa, né? Porque a gente precisa botar uma coisa na cabeça. A gestão inclui gestão de custo. E o tributo é um custo. Então, se você é um comerciante e não tem cuidado em comprar a tua mercadoria para revenda, comprar pelo mais barato, tua margem de lucro é pequena, às vezes você toma prejuízo, você fecha. Assim como comprar a mercadoria mais barata é uma prática boa de gestão, pagar menos tributo também. Mas pagar erroneamente, ainda que a menor, também é uma péssima gestão, porque você vai ter problema depois com a Receita Federal, estadual ou municipal. Então você tem que buscar, verdadeiramente, esse é o grande segredo, buscar pagar o mínimo possível, mas sempre dentro da legalidade. As leis são, né, leis escritas, que, como todo texto, precisa de interpretação. E há diferentes interpretações, como todo texto é ambíguo, é ambivalente, cria diferentes oportunidades interpretativas. O contador, por causa da responsabilidade que ele tem, ele busca a interpretação mais conservadora possível, normalmente seguindo, digamos assim, instruções bem restritivas da Receita Federal, Estadual e Municipal, porque a Receita Federal é o fisco. Eu acho, Alexandre, que a sensação que eu tenho, né, eu também lido com isso há muito, e a sensação que eu tenho é exatamente isso que você falou. O contador, né, que é o que toda empresa, assim, as empresas normalmente não têm, assim, um você, né, para poder dar essa ajuda. Então, aquela empresa pequenininha, o que ela tem? Um contador. E o contador, por ele, às vezes, né, primeiro, por falta de conhecimento, segundo, por não se arriscar exatamente pela falta de conhecimento, ele acha mais seguro ele fazer o feijão com arroz do que, de repente, isso lá na frente dê algum problema, ele não vai saber contestar ou, de repente, defender aquela empresa dentro do que está na lei, né? Porque coisas que fogem um pouco, às vezes a pessoa vai precisar de repente, lá na frente, debater, né? Mostrar para aquela
aquela cidade que a gente estava pagando mesmo aquilo porque estava dentro da lei e ele não se sente confortável. E também, eu acho que também tem um pouco assim de comodismo, dele não querer, porque tudo isso dá trabalho, né, Alexandre? Não, dá trabalho demais. Assim, são diversos fatores, realmente. O contador, se ele for agressivo no sentido planejamento agressivo, né, corajoso demais, a Receita pode ir contra a interpretação dele e a responsabilidade cai sozinho no colo dele. Aí o empresário realmente vai brigar com ele. Então ele opta normalmente, é cômodo, ele opta normalmente pelo conservadorismo. Aí entra em cena o papel do advogado tributarista, que vai buscar, se uma lei tem 3 interpretações possíveis e o contador vai adotar aquela mais fácil, mais simples que a Receita admite, já o advogado ele vai ao contrário. Ele vai buscar aquela interpretação que resulta na menor carga tributária possível. Isso pode ser agressivo, pode ser corajoso, mas pode dar certo. Porque, como você falou, tudo acontece no STF. Uma hora o STF vai dar a palavra final. E em diferentes oportunidades, a palavra final dele é aquela que o advogado defendeu lá atrás e que foi corajosa. Muitos empresários, eu passei por muito isso, alguns empresários, não quero arriscar, vou continuar pagando. E aí, quando lá na frente aquela interpretação foi vitoriosa, ele já perdeu, já pagou. Você tem um prazo de 5 anos para trás, prescreveu. Isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, uma empresa hoje que fez, teoricamente, que seguiu essa linha do conservadorismo com o contador por falta de conhecimento, ela pode recuperar algumas coisas? Qual é o prazo, de repente? Porque eu vejo muito isso, né? Eu andei... Enfim, né? A gente como gestor, a gente sempre tem que estar atualizado. Mesmo que a gente tenha perdido algumas coisas, de repente, há grande chance dessa empresa recuperar algum imposto que ela, de repente, pagou indevidamente? Ela tem condições de, reformulando a conduta dela, buscar 5 anos para trás apenas, contados da data do pagamento. Nós estamos em fevereiro. Mas dá para recuperar bastante dinheiro? Não, bastante. O ideal para qualquer empresa, ela sempre, num primeiro momento, fala assim, olha, minha situação tributária é essa, busca o advogado e ele passa um pente fino, junto com o contador, das práticas que estão sendo realizadas. E o advogado vai chegar e dizer, olha, aqui pode ser assim, pode ser desse jeito, e aí se faz um planejamento tributário, que daqui para frente, aí o empresário vai dizer, não, eu quero arriscar, daqui para frente muda a conduta, e o para trás pleiteia a restituição. E você fica aguardando as decisões. Ou você vai direto para o judiciário também. Quando eu falo aguardando decisões, é decisões do fisco, né? Federal, estadual, municipal. Mas o importante é você ter um ponto de partida. Você não pode chegar e ficar empurrando isso, porque os 5 anos passam, 6, 7, 8 e ficou para trás. E aquela história, hoje a coisa é muito dinâmica, o lucro é muito baixo, em tudo está muito caro, o mercado... Tá pobre, então você compra caro, mas também não pode vender muito caro, que senão não vão vender, não vão comprar, né? Você não pode vender muito caro. Então você tem que otimizar. Tem que ser muito apertadinho, né? Demais. Essas despesas realmente têm que ser muito estudadas e organizadas. Do mesmo jeito que você tem uma preocupação, comerciante tem uma preocupação de comprar o produto mais barato, o prestador de serviço comprar um insumo mais barato, você tem que pagar o tributo menor. Dentro da legalidade. E falando tudo isso, Alexandre, eu acho assim que às vezes as pessoas que podem estar escutando a gente podem estar achando isso muito distante da empresa delas. Porque às vezes elas acham assim, mas isso é só para aquela big empresa? Quem é que tem esse advogado tributarista? E como você está falando ali, a sensação que eu tenho é que, mesmo pequenininha, de repente essa empresa ela deve... Em primeiro momento, quando ela contrata um contador, ela tem uma reunião com o advogado tributarista e ele faz o planejamento para o contador executar. Isso independe do tamanho? Independe do tamanho. Como que você orienta, de repente, para essas pessoas? Quando elas devem procurar e como isso funciona? Qual o tamanho da empresa? Vamos lá, assim. Empresas grandes, por exemplo, que são clientes minhas, eu sou um advogado permanente. É como se eu fosse um plano de saúde, né? Eu sou advogado permanente, por exemplo, do Grupo IMNI. Se eu sair daqui do Dr. Epson me ligar, eu tô lá. Segunda, terça, a hora que me chamarem. Se não me chamarem, mas eu estou permanentemente à disposição e permanentemente cuidando dos processos. Isso não é necessário para empresas menores. Mas o que pode fazer? Marca reunião com o contador.
uma, duas, três reuniões, você vai gastar aí umas 4 horas de reunião com o advogado, vai pagar a hora de consulta, eu cobro a hora de consulta. Assim, quanto você cobra o planejamento tributário? Vai depender de quanto tempo a gente conversar. Então, minha hora de consulta é X reais. Se nós levamos 4 horas dialogando, 4 reuniões de 1 hora, 4 horas, 4 consultas. Por isso, né? E a partir dali, o contador vai executar. Vai tocar esse projeto. E isso pode até ter uma dúvida ou outra, uma ligação. Não vou cobrar por causa de uma ligação. Advogado acho que não faz isso para tirar uma dúvida ou outra. For necessário uma nova reunião? Vamos fazer. Paga mais uma consulta. Então, assim, em vez de gastar todo mês com advogado pagando valor fixo, né? De repente, o tamanho da empresa cabe isso. Cabe, é um investimento. E cabe muito, porque, assim, pelo que você está explicando, esse dinheiro vai retornar para a empresa. Sem dúvida. Porque automaticamente, depois que isso for feito e que isso for organizado, ela vai economizar tanto imposto que vai pagar esse advogado tranquilamente, né? Isso é inteligente, muito né? É investimento, retorna. Vamos dar um exemplo prático para quem está ouvindo, para não achar que isso é só teoria. Eu vou dar um exemplo de clínica, qualquer que seja a clínica, qualquer que seja o tamanho. A legislação do imposto de renda, no que se refere ao chamado lucro presumido, né? Só para entender bem didaticamente, o que é o lucro presumido? Todo mundo paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O que é o lucro em termos bem raso? Receita menos despesa. Então, se eu faturei 100, para faturar 100 eu gastei 50, meu lucro é de 50, eu vou pagar imposto sobre 50, é o que sobra. Só que isso dá muito trabalho calcular esse lucro real, então a legislação cria o lucro presumido. O legislador diz assim para você, olha, você não precisa calcular não. Se você é comércio, eu presumo que seu lucro é de 8%. A cada 100 reais você tem 8 reais de lucro. Mas se você for serviço, teu lucro é de 32%. A cada 100 reais você tem um lucro de 32 reais. Sobre 32 você vai pagar seu imposto de renda. A legislação fala isso. Clínica. O que essa mesma lei fala? Olha, comércio 8%, serviços em geral 32%, exceto atividades hospitalares. Ah, meu Deus, estava aqui animada anotando, gente. Não, calma, vamos chegar lá. Já tô com o meu papel, você tá com o seu? Porque, tô anotando tudo. Mas olha só como você interpretou assim como... Né, já me deu até uma tristeza, eu tava até feliz. Mas vamos lá. Exceto as atividades hospitalares. O que na década de 90, assim que eu entrei no IME, final da década de 90, o que os contadores da época interpretavam? Exceto a atividade hospitalar. Quando fala assim, exceto a atividade hospitalar, quer dizer que o hospital paga 8%. Veja, 8% é comércio, 32% é serviço, exceto a atividade hospitalar. O exceto joga ele para a regra geral de 8%. Ah, achei que tinha uma própria para ele. Não, é o 8%. É o 8%. Meu Deus, que desvantagem. Mas qual é a interpretação que se dava? Né? Que a carga é menor, né? Atividade hospitalar. Atividade hospitalar lia-se hospital. Então o que os contadores diziam? Só o hospital pode pagar menos 8. Ah, entendi. Menos. Não é verdade. Agora que eu entendi, é a carga tributária. É a menor. Ah, então que beleza. É uma vantagem. Agora... Mas qual é a interpretação que eles davam? A expressão atividades hospitalares, os contadores interpretavam como hospital. Uma clínica não, a clínica teria que pagar 32. Só o hospital pagaria 8. Aí quando eu cheguei, eu falei, vocês estão errados. A lei não fala hospital. Fala atividades hospitalares. Aí, gente, vocês estão vendo? O que significa isso? Atividades típicas que se realizam em hospital. Se eu tenho uma pequena clínica que faz cirurgia, eu realizo atividade hospitalar, eu pago 8 e não 32. Agora, se eu sou só consulta não é típica de hospital. Pode ter consulta em hospital, mas pode ter em qualquer lugar, como a gente está aqui no consultório. Então, consulta 32. Mas teve qualquer procedimento próprio de hospital, exame... pequenos procedimentos cirúrgicos, uma internação, 8%. Aí os contadores, é essa a interpretação sua? Vamos mudar? Vamos correr atrás? Vamos. Uns 2, 3 anos depois, a Receita Federal lança uma solução de consulta dizendo a lei fala em atividade hospitalar e não hospital. Então não é um critério subjetivo, hospital versus clínica. É um critério objetivo, o tipo de atividade. Portanto, mesmo uma clínica pequena de 10 metros quadrados, se ali é feito um procedimento, ela paga a carga própria de hospital, 8%. Isso foi uma revolução na época. A gente recuperou 5 anos para trás, botou dinheiro para dentro e para o futuro pagou muito menos. E aí eu pergunto, né?
eu me faço essa pergunta que a maioria de vocês também deve estar pensando. Gente, aonde eu estou enquadrada? Será que eu tenho esse tipo? Será que eu estou na parte correta, né, na verdade, dessa tributação? E, gente, olha a diferença de você pagar 8% e às vezes você está pagando 32% por simplesmente falta de conhecimento. Falta de conhecimento, muito. E aí a gente para pensar, a pessoa se esforça tanto para conseguir pacientes e de repente vai tudo embora esse lucro por causa de uma simples colocação errada nessa regra tributária por falta de conhecimento, às vezes, do contador, né? Por não ter uma... Então, assim, vou dar outro exemplo. A empresa que incorpora imóvel, incorporadoras de imóvel, construção civil, pagavam ISS a vida toda sobre a incorporação. Como se incorporar um imóvel fosse serviço. Achava que constrói. Só que quando uma construtora incorpora o imóvel passa a ser dela. E ela constrói, então, no próprio imóvel. Você me entende? Tem uma incorporadora, tem um terreno ali, a incorporadora adquire aquele imóvel e constrói ali para vender. A partir do momento que ela incorpora, aquele imóvel passa a ser dela. Se ela constrói no imóvel próprio, ela não presta serviço para ninguém. Ninguém presta serviço para si próprio. Não tem ISS. A gente começou a brigar aqui, tal. O tema chegou no STJ, o STJ disse, vocês estão certos, não tem ISS para pagar. E a vida inteira as incorporadoras pagaram. E os contadores conservadoramente faziam pagar. Então é isso, existem brechas, existem lacunas, existem divergências interpretativas, que é uma decisão de gestão de você arriscar pela interpretação, digamos, menos conservadora, mas que leva a um benefício, ou por outra. Apostar e aguardar o resultado final. É um ato de gestão essa escolha, né? Falando sobre isso, Alexandre, em relação à gestão, eu vejo que todo o papel de um gestor, às vezes as pessoas, né, como a gente estava conversando antes, como ele é professor, né, ele falando que é uma das cadeiras que as pessoas menos gostam de estar, ou é um assunto, né, que as pessoas não gostam de conversar. Então, eu lidero muitos profissionais de saúde e eu vejo, né, eu com a minha pouco conhecimento que eu tenho, eu percebo que as pessoas não têm conhecimento algum. Gente, eu fico em choque quando eles chegam para mim, os profissionais, falam assim, Júlia, mas o que eu tenho que fazer? Mas qual imposto que eu tenho que pagar? Eu falei assim, gente, tudo bem, eu acho que ninguém precisa e nem a gente tem capacidade de ter um conhecimento tão elevado. Mas você pensar assim, sabe, sobre isso eu não quero aprender, é uma falta de se colocar realmente numa postura de que seu negócio está perdendo porque você optou por fingir que isso não existe. E aí, às vezes, olha, exatamente isso, você foca em coisas... comprar por um preço mais barato, você foca em querer colocar, olha o esforço que a gente faz para cada vez mais botar paciente dentro de uma clínica, para a gente poder comprar os materiais pelo menor preço e às vezes o imposto dentro de uma despesa, ele chega a ser 30% a 40% às vezes daquele lucro que você poderia estar recebendo a mais. Então, isso é a forma mais inteligente da gente estar diminuindo essa despesa em primeiro lugar, né, Alexandre? Sem dúvida. Assim, existe uma máxima norte-americana que diz que existem duas coisas que são certas na vida, a morte e impostos, né? O tempo inteiro nós estamos pagando imposto. Eu estou pagando imposto agora bebendo essa água, porque tem imposto nessa água, né? Se você pegar o teu carro e sair andando, você está queimando combustível. Tem ICMS no combustível. O tempo inteiro nós estamos consumindo bens, serviços, produtos e ali tem imposto. Então o imposto faz parte da vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo verdadeiramente tinha que se preocupar com isso. Mas é realmente assim, como eu falei, mesmo dentro do direito, alunos, é a disciplina menos procurada, menos quista. Tem uma razão para isso. Eu entendo que a razão é a seguinte. Normalmente o aluno, né, de ensino fundamental, ensino médio, desculpa, para entrar na faculdade, ele pensa assim, eu gosto de história, eu gosto de português, direito, humanas. Eu gosto de matemática, eu gosto de física, exatas, né? Eu gosto de biologia, matemática, então medicina.
Então ele se identifica assim. É verdade. Normalmente o aluno de direito é esse que gosta de escrever, ler história. Não é o que gosta de conta. E aí quando ele chega, isso aí. Aí quando ele chega na faculdade, acha que o tributário envolve conta, ele... Opa, isso não é pra mim. O que eu falo com os alunos? Contador faz conta, o tributarista pensa. E isso não é desmerecer contador não, porque eu também não saberia fazer o papel de contador também não, porque o trabalho deles é difícil demais. Mas quem pensa antes do contador é o tributarista, o advogado. Então, ser tributarista está longe de você fazer conta. Ser você entender de lei e você interpretar. Exatamente, é o que você falou. É em relação a um planejamento para essa empresa. Então, o advogado tributarista, o que ele vai estar fazendo ali? Ele vai estar organizando essa empresa para o contador seguir aquilo ali. Porque eu acho que de jeito nenhum isso a gente vai desmerecer o contador, porque cada um tem, dentro de uma empresa, né, cada um tem o seu papel. Sem dúvida. Né? Então, primeiro, né, o gestor da empresa, e às vezes o gestor da empresa, né, de maneira geral, ele às vezes também fica nessa assim, eu não quero aprender isso. Gente, isso é uma ignorância, porque o gestor, não é que ele vai fazer a parte do advogado tributarista. Não é que o advogado tributarista vai fazer a parte do contador. Mas se você não sabe o que fazer e o que existe, você não sabe nem pedir nada para ninguém, não é? Sem dúvida. Nas décadas de 20, 30, 40 do século passado nos Estados Unidos, o contador era chamado de bookkeeper, né, que é o portador do livro, ou tomador de conta do livro, porque se entendia que contabilidade era só um livro, que você tinha que anotar as operações. Né? Entrada e saída, né? Isso. Hoje, com a economia digital, com tudo digitalizado, o papel dele é muito mais assim, difícil, muito mais complicado que simplesmente escriturar um livro, mas ele sempre, repito, por melhor que ele seja, vai tomar as decisões mais conservadoras. Normalmente, a gente pensa assim, o tributarista ele age antes ou depois do contador. Antes planejando, depois defendendo aquilo que pode ter sido feito errado. A gente tem esses dois papéis. Para tentar prevenir e evitar isso também, não só por uma questão de planejamento, de redução, mas também de ajustamento, de adequação, o tributarista também é bom ser consultado para talvez prevenir alguns erros que possam acontecer. Porque, repito, quem interpreta a lei é tributarista. O contador, às vezes, pode ter erro de interpretação também. E, às vezes, tem algumas empresas, né, que passam por alguns momentos de transição. Então, de repente, você está ali numa fase da sua empresa com um faturamento X e você está enquadrado em um regime. E aí, de repente, você precisa de entender... Gente, por exemplo... Tiveram algumas situações aqui na clínica de maneira assim, às vezes a gente sempre fica pensando como se isso fosse muito grande, mas não é. São coisas muito do dia a dia e que às vezes a gente não sabe. Então, por exemplo, MEI, para passar por um Simples Nacional, ou se é um lucro presumido. E aí, às vezes, eu vejo alguns profissionais aqui que têm lucro presumido, em vez de ter o Simples. Aí eu fico pensando assim, gente, isso a gente não está falando de grandes empresas, não. Eu estou falando de um único profissional que simplesmente ele tem que abrir uma empresa, ele tem que abrir uma firma. Aí o que ele faz? Ele vai lá e procura um contador. Aí o contador é que vai dizer aonde ele vai estar. E às vezes quando eu vejo, o que você está fazendo aqui? Por que você está nesse regime? É um regime? Para quê? Pagando mais. Pagando mais para quê? Não é? Então, ou seja... No simples fato de você estar onde você não deveria, você já está pagando mais imposto. E o que isso é importante, é uma grande dica para todo mundo. Se você entra no mês de janeiro e fez a escolha pelo regime errado e pagou, você não muda mais no ano. Isso. Você tem que ir até dezembro e trocar depois. Então o que eu sempre aconselho? Marca uma reunião em novembro ou dezembro com o advogado junto com o contador para planejar, inclusive, a opção do regime do ano seguinte. Exato, né? Ver o comportamento da sua empresa durante esse ano, qual é a tua expectativa para o ano seguinte. Somando o que aconteceu no ano, mais a expectativa do ano seguinte, você toma a decisão. Exatamente, marcou uma hora, planejou, independente do seu tamanho. Isso. Planejou, qual é o melhor local para você estar? Esse, qual o tipo de como é que a gente chama? Tipo de regime de tributação. Aí você escolheu, eu vou estar no MEI, vou estar no Simples, ou vou estar no lucro presumido, ou lucro real. Então, ou seja, sua empresa ela tem que estar de acordo com o planejamento do ano. Isso não quer dizer que vai ser para sempre. Chegou novembro, mudou o faturamento, mudou
mudou o seu estilo, agora eu quero outra coisa. De novo, vou fazer um planejamento porque depois você vai ficar um ano inteiro. Gente, é muito dinheiro perdido. Você quer ver uma coisa interessantíssima? Vamos falar agora de fluxo de caixa. Imagine um comércio que vende só a prazo. Tudo que ele vende é em 10 vezes. O que esse comércio fazia? Esse comércio emitia nota fiscal, vamos dizer que ele vendeu ali 100 mil reais para receber esses 100 mil reais em 10 meses. Mas na medida em que ele vendeu esses 100 mil reais ali, ele emitiu a nota fiscal, ele pagava todo o tributo dele sobre 100 mil naquele mês, mas a receita desses 100 mil ele só vai receber em 10 meses. Esse comércio começou a reclamar, gente, eu estou com problema de caixa. Eu vou receber esses 100 mil, mas todo o tributo eu vou receber em 10 meses, mas todo o tributo eu pago no primeiro mês. Isso está quebrando meu caixa, está tirando minha competitividade, eu não estou podendo comprar muito, porque está faltando, eu estou pagando os tributos todos já de imediato, eu só recebo em 10 meses. Porque ele está adotando o chamado regime de competência. O que é o regime de competência? É pagar os tributos conforme o mês de emissão da nota. Mas tem lá um artigozinho da lei escondido que fala: se você vende a prazo, você pode adotar o regime de caixa, que é não pagar em cima da nota, mas pagar em cima do que você recebe. Gente, efetivamente. Olha, vou fazer uma pausa nisso aí que Carlos está falando, porque você acredita que ele que me explicou isso? olha como é que eu estava pagando, pode ser a sua situação. Enfim, eu comentei com ele, né, que estava acontecendo uma situação aqui na clínica e ele falou exatamente isso para mim e isso mudou o meu jogo. A gente trabalha com planos de saúde, pode ser o seu caso, você pode estar trabalhando com plano de saúde. E alguns planos de saúde, isso me enlouquecia, eu achava isso um absurdo. Eles fazem a gente, alguns convênios de saúde, gerar a nota fiscal na hora que a gente envia a fatura. Então, como é que funciona isso, né? A gente envia um faturamento com as guias que a gente faturou e ele exigia que a gente emitisse a nota fiscal ali. Aí depois o esperto do convênio vai lá e diz assim, ó, você emitiu uma nota fiscal de R$1.000. Aí depois ele fala assim, Júlia, mas olha, essa fatura e essa fatura eu não vou te pagar. Então o valor que você vai receber é em cima de 800. Mas eu já tinha emitido a nota fiscal de 1.000. Aí eu pago o imposto em cima de 1.000, mas eu estava recebendo 800. Gente, isso estava me enlouquecendo. Aí eu falava pro meu contador, gente, isso tá errado. Eu só posso tirar essa nota fiscal depois, porque eu tô pagando mais imposto. E aí, conversando isso com o Carlos, ele falou assim, Júlia, existe uma outra forma. Você vai tirar a nota fiscal como se fosse uma coisa aprisionada, né? Uma coisa, enfim, mas só depois, quando realmente sai o valor que você vai receber, é que você vai pagar o tributo. O que os convênios fazem, e quando eu te falo isso, eu falo com experiência do próprio grupo, né? Que lá muita glosa. Os convênios fazem glosas, né? Você emite uma nota fiscal de um hospital lá de 10 mil reais, está lá mencionado que foram aplicadas tantas injeções. Aí o convênio fala, não, isso é injeção demais. E aí, em vez de pagar 10 injeções, paga 5, a nota de 10 mil vai ser paga 8 mil. Glosa. Mas por que você pode fazer isso? Porque como você presta o serviço em um mês e só vai receber 2, 3 meses depois, você é considerado venda a prazo. A lei permite que na venda a prazo, você, em vez de adotar o regime de competência nota, se adote o regime de caixa, quando o dinheiro entra. Por isso que você emite a nota de 1.000, recebe 800, paga sobre 800 e quando receber, e registra, digamos assim, o cancelamento parcial, né, da fatura, né, do faturamento de 200. Isso fica registrado na contabilidade para quando a fiscalização chegar, eventualmente, você mostra que você só recebeu essa nota, eu recebi 800, aqui está tudo certo. Gente, isso se faz há 20 anos em tudo que é hospital, clínica e nunca deu problema. Então, até há pouco tempo, eu estava fazendo isso. E Carlos Adriano falou que isso é super antigo, 20 anos que isso tá. Muito antigo. E olha só, olha, gente, isso a gente para pensar assim, isso é uma coisa de 20 anos que as pessoas não se aproveitam. E às vezes a gente fica muito focado assim, né? Só de reclamar, né, Alexandre? Só reclama. Ai, que absurdo, ai, que saco, tem que pagar, não tem nada. Mas as pessoas não querem sentar e tentar solucionar. Não elas, mas buscar uma forma de fazer isso dar certo. E o que as pessoas não sabem, podem até estar estranhando,
dentro do grande grupo de tributistas que existem, eu ainda sou considerado um conservador. A minha categoria de mais, que eu tenho gente muito mais... ousada por aí. Que eu já acho até louca, entendeu? Quem é meu cliente sabe o que eu estou falando. Às vezes eu sou acusado até de legalista, conservador, né? Porque eu tenho responsabilidade. Como eu sou interno, trabalho muito internamente nas empresas, a maioria dos meus clientes eu sou fixo, valor. Então eu me sinto quase sócio. Aí eu sou mais conservador, mas ainda mesmo dentro de da categoria como de pode mudar essa empresa, né? Como que você muda e transforma realmente os valores que as empresas recebem. Não, aí tá no caixa da empresa, o cara voltou a ter fluxo de caixa, começou a comprar mais quantidade, mais barato. Isso vira lucro. Entendeu? Alexandre, falando nisso exatamente assim, que como isso é importante, né? Porque você se posiciona, né? Eu gosto muito de falar sobre background. E eu acho que isso é muito valioso, né? Até para as pessoas também que estão nas carreiras delas e que às vezes elas acabam se transformando em professores, como você, é o seu caso, mas que acabam não se afastando do dia a dia da profissão. Porque as coisas mudam, eu acho que são novas leis todos os dias, umas 4 por dia. Então, ou seja, aquela pessoa que às vezes não está ali no dia a dia, até para os seus alunos, você não passa aquele direito tributarista fake. Porque eu já tive muitos professores, você também já deve ter tido muitos professores que nunca fizeram aquilo que eles ensinaram. Sem dúvida. E você poder ensinar exatamente o que você faz é muito valioso. Muito, não, e assim, minhas aulas são todas elas recheadas de casos concretos, só não diz o nome. Mas assim, ó, isso é assim, e aconteceu um caso assim. Eu tenho uns casos que eu levo como assim, exemplos de estudo de caso, nós vamos estudar esse caso, já fiz várias provas com caso concreto meu, contando igualzinho o caso resolve. Gente, isso é muito bom para aprender, não é? Sem dúvida. Porque isso mostra, tira essa distância que de repente as pessoas acham, ai que saco dos livros. Não, vamos trazer para a realidade, vamos entender exatamente como que isso funciona e como é interessante você entender quanta gente você pode ajudar com isso. Não, sem dúvida. Quanta empresa que às vezes quebra exatamente por não ter um advogado tributarista, mais advogados tributaristas por aí. Porque, assim, eu também acho que tem poucos advogados tributaristas. Muito poucos. Exatamente por isso, porque eles acham que é uma parte que não é interessante, mas que é super útil. E, às vezes, a gente, gestor, acaba não usando tanto isso, talvez pela falta de divulgação, ou pela falta de profissionais do mercado oferecendo esse tipo de trabalho, ou de repente, quem sabe, num futuro, toda empresa de contabilidade ter um advogado tributarista que coordene esses contadores, né? Sem dúvida. Na verdade, tem que colocar na cabeça aquilo que eu falei no início. A gestão tributária faz parte da gestão empresarial como toda e qualquer gestão de custo. Quem não correr atrás vai realmente estar pagando mais, pagando errado, às vezes, né? E até quebrando a empresa. Até quebrando a empresa. Eu conheço vários e vários exemplos de empresas que realmente a grande dificuldade... Pega, por exemplo, uma empresa que precisa de certidão negativa para trabalhar, né? Acho que todas, né? Não, precisa. Precisa, sim. Mas tem algumas que não, porque não recebem de ninguém. Entendi. Que é do poder público. Entendi. Você tem convênio poder público, você precisa. Mas pega uma empresa que é só particular, essa aí não vai precisar não. Mas quem precisa receber do poder público só contrata e recebe se tiver certidão. Ora, se ela não fizer uma boa gestão tributária, ela não vai ter certidão. Se ela não tiver certidão, ela não vai trabalhar. Ela vai fechar por causa de tributo. Estou cansado de ver isso. Cansado de ver isso. Então, assim, botar na cabeça que gestão tributária é gestão empresarial. Tem que estar ali, né? Tem que estar ali. E aproveitando, assim, essa larga experiência que você tem, e me conta, assim, uma curiosidade, lógico, se você puder, de algum gestor muito difícil que você pegou. Ou aquele que quer dar jeitinho pra tudo, sabe? Aquelas pessoas que meio que querem. Não dá pra fazer assim, 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 né? Aquela pessoa que vai induzindo a querer fazer coisas. Ou que, de repente, é uma pessoa que tem medo de tudo. Algum caso, de repente, que você possa se recordar que o gestor, às vezes, né,
quando ele procura, ele vai muito da personalidade dele até você. Ou se é aquele que tem muito medo, ele não deixa você trabalhar. Ou é aquele que quer dar gente em tudo, ele fica querendo te forçar a fazer alguma coisa. O gestor, como é que é isso de você conseguir lidar com ele, organizar, porque é muito do jeito da pessoa, né? Não, é assim, por incrível que pareça, aqui em Campos, a imensa maioria dos gestores é medrosa. Assim, a imensa maioria não quer pagar muito, realmente não quer pagar, mas a decisão final tem não pagar e de repente lá na frente levar um susto, né? Sim, os meus principais, maiores clientes são medrosos, mas cobram de mim soluções. Mas eles, por conta própria, não tomam essa atitude. Mas eu tenho um caso interessante. Eu fui contratado por muito pouco tempo, que eu pedi para sair, que não deu certo, por uma grande associação comercial do Rio de Janeiro. Eu falei assim, a gente pode contratar, mas eu não tenho como ficar vindo aqui ao Rio. Na época eu não dava aula na UERJ. Não tem como ficar vindo ao Rio para receber consulta. O cliente vai ter que ir lá. Vocês querem esse meu? Não, queremos. Beleza. Aí tá, na primeira semana, ligou um atacadista, acho que de Três Rios, algo assim, e queria estar comigo. Falou que ia a Campos. Eu falei, não, só vem a Campos. Não resolve o telefone? Não resolve o telefone. E aí veio de Três Rios, sentou na minha frente, ele o contador, e contou a história mais escandalosa de sonegação que você possa imaginar. E queria ouvir de mim um meio de como aumentar essa sonegação. Juro por Deus, que ele estava achando ainda há pouco. Eu olhei para ele, falei assim, olha só. E o contador, né? Quietinho. Não, o contador... Tá achando ótimo. Eu falei, olha só, eu não sei o que o pessoal da associação sua falou do meu trabalho para você, mas eu vou te explicar. Eu estou até constrangido. O senhor saiu de Três Rios para cá. Eu não ensino a sonegar, eu sou contra sonegar. Eu não tenho nada para dizer para o senhor, só devo dizer para o senhor parar com isso, mudar. Mas eu vou ficar fora do comércio. Né? Não, eu falei, até existe a possibilidade de reduzir a carga total por planejamento, dentro da legalidade, ainda que seja agressivo. Agora, o que o senhor está fazendo é crime. E eu não ensino a cometer crime. Mas então você está fazendo o quê? Eu falei, fazer a coisa corretamente. Eu sei que... Se você não ajuda a sonegar, você faz o quê? Sei que ele veio de Três Rios, levou meia hora sentada, saiu fora bufando, e eu liguei para a menina da associação. Falei, olha só. Não manda fazer esse cliente. Você sabe quem veio aqui hoje? Ela aceita. Então não vou nem falar pelo telefone. Foi isso, papo. O que vocês estão falando? Esse perfil eu não Aí aceito. Ela virou e falou, doutor, vai ter muito disso aí. Eu falei, não, cara. Então você já corta de logo. Corta, assim, não vai rolar. Você vai perder tempo. Não tem. Tem empresa, eu tive empresário já falecido que era bastante ousado, porque tinha uma pessoa que nunca atrasou uma fatura de fornecedor, um salário, mas não gostava de dar dinheiro para o governo de jeito nenhum. Mas sabia como eu trabalhava, tinha mais de um advogado na empresa, sabia como eu trabalhava. Então, quando queria algo correto, vamos discutir o correto, eu era chamado. Quando saía, já não era aparecia na sala. Pegando esse gancho de falar isso, né? Porque eu acho que isso é uma realidade desse gestor aí, que muito de nós temos. E aí, de repente, assim, porque a gente pensa assim, ai meu Deus, a gente paga tanto imposto e a gente não vê exatamente, né? A gente tem essa sensação de que... E, assim, de repente, uma ou duas coisas que você poderia dizer a gente, que a gente poderia, em vez de dar ao governo, de repente, alguma coisa que pode ser abatida, alguma coisa social que a gente possa fazer e que, de repente, a gente pode tirar. Temos que pagar? Temos. Mas será que eu me sentiria muito mais feliz de repente, pegar esse dinheiro e poder reverter para alguma outra coisa? Eu acho que pode ser possível, né? Vamos lá. A pergunta é excelente. Eu tenho um orientando de mestrado que já mandou até pelo correio para mim, vai defender a dissertação em abril, eu vou acabar de fazer a leitura dela, que eu coloquei na cabeça dele escrever sobre esse tema, que é a questão da tributação versus doações, versus benefícios. Pois bem, a legislação no Brasil é fraquíssima nesse sistema, é fraquíssima. Os Estados Unidos tem muito disso, a bibliografia que eu indiquei para ele é quase toda norte-americana,
Mas há um buraco muito grande, é tão burocrático você poder, porque tem lei que permite que você faça doação a certas entidades de assistência social e você abata. Mas são tantos requisitos, essa entidade de assistência social tem que ter reconhecimento público, muito decreto, difícil, né? tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... É tão burocrático que você não consegue. Por exemplo, se eu chegar agora e quiser doar dinheiro, sei lá, para o Hospital Beneficência Portuguesa, eu não tenho direito de abater do imposto de renda, simplesmente assim, tem que entrar com procedimento, processo. Aí tem a Lei Rouanet, que é bastante interessante, que é uma forma de você, projeto aprovado pelo governo, você dá o dinheiro à empresa que vai, por exemplo, uma peça de teatro, você dá e abate. Eu já trabalhei muito com isso aqui. Isso é possível? Isso é possível. Isso é fácil? Assim, Mais ou menos. é difícil para ela. Você pega, por exemplo, aqui tinha uma empresa, não sei se existe ainda, Companhia Arte Persona. A empresa ter todos os requisitos para a gente poder doar. Protocolar o processo. Entendi. Lá, dizer, olha, vai ser a peça tal, vou encenar aqui Macbeth. Macbeth vai ficar em cartaz 5 meses, eu vou gastar tanto, eu quero captar tanto no mercado. Aí é totalmente burocrático de conseguir a aprovação desse projeto. Mas já deve ter algumas empresas, por exemplo, pensando em Brasil, eu não sei se, por exemplo, eu que estou numa cidade, eu posso fazer isso em outra região? Pode. Então, de repente, por exemplo, se a gente pesquisasse e entendesse assim, olha, porque em algum lugar já deve existir, existe essa empresa que ela tem todos os requisitos. E aí, de repente, isso ser uma prática, porque às vezes isso pode deixar a gente mais feliz. Não, né? sem dúvida, mas na verdade, o caso, assim, existe a Lei Rouanet no Estado, existe a lei de incentivo ao esporte, mas na verdade não é uma empresa específica, é o projeto. Assim, é o projeto. Esses projetos eles são aprovados, tem média, curta, duração, é por projeto. Entendi. Não pode, por exemplo, uma instituição já ser... Permanentemente é difícil, não é por aí. Assim, a legislação ela visa mais projetos. Você tem alguém que você consegue fazer isso? Você já achou alguma? Não, essa Companhia Arte Persona, eu me lembro que sempre tinha um projeto ou outro aprovado. Depois sumiu, desapareceu. Nesse momento, realmente, eu não conheço. Entendi. Porque é uma coisa, assim, que deixaria a gente realmente mais confortável, né? Mas, pra gente começando a finalizar, agora em 2022, se você tivesse que dar uma dica pra gente, assim, de alguma coisa nova que surgiu, alguma coisa, assim, isso, dessa distribuição de dividendo, como é que tá isso, como é que a gente tem que se comportar, o que a gente tem como gestor de prestar atenção que agora em 2022 isso vai acontecer e que a gente tem que estar ligado? Então, vamos lá. Eu tenho um pensamento, é uma perspectiva puramente política, de que em 2022 pouca coisa vai acontecer porque é ano de eleição. Eu acho que o governo não vai ter condições políticas de seguir na Câmara com muita coisa, não. Ali vai ser um ano conturbado. Mas há realmente isso é uma preocupação, estão tentando fazer uma barganha lá, né? Ter uma parte dos deputados, senadores, que quer aprovar um grande refis da crise, ou refis da pandemia, que vai permitir que muita gente que deve tributo pague de forma suave, com desconto. Por outro lado, tem um outro grupo que quer aprovar a reforma tributária, particularmente a reforma do imposto de renda, que é acabar com um planejamento que é essencial para todo mundo, principalmente para a área de saúde, que é pagar a pessoa jurídica, o serviço à pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica receber e distribuir lucro para os sócios. Eles querem permitir isso, mas começar a cobrar 15% desse lucro distribuído, 15% de imposto de renda. É uma tristeza. Lá no escritório nosso a gente atua assim, né? A gente não tem prolabório, que a gente recebe honorário, paga as custas e distribui lucro. Muita gente trabalha assim, né? É permitido pela legislação. E isso é isento de imposto de renda na pessoa física, porque a empresa já paga. A ideia é a empresa pagar e também a pessoa física do sócio. Se isso for aprovado, isso vai ser verdadeiramente o que a gente pode chamar de um caos da gestão tributária. Todo mundo vai ter que rever todos os protocolos, rever todas as condutas, a forma de contratar, os preços, né? Mas mais ou menos quando que a gente tem que estar ligado nisso? Tipo... Não, é que eu estou te falando, eu acho que isso pode vir, por exemplo, se o atual presidente da República se reeleger e ele mantiver a equipe econômica dele, isso pode acontecer para 2023. Se ele não se reeleger,
pode ser que o novo governo engavete esse projeto. Eu não acho, como já não conseguiu aprovar, se, por exemplo, aprovar esse ano, só pode valer para 2023. Então, esse ano a gente está Eu acho, sim, eu acho que não consegue aprovar nada esse ano. Talvez só se reeleger lá para novembro, dezembro, porque o pessoal sabe que já são mais 4 anos. Mas esse projeto de tributar o dividendo é uma obsessão do atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Ele não fala em outra coisa. Então, se ele continuar, é capaz que para 2023, talvez, acontecer isso. E tem uma dúvida que eu tenho, é em relação ao COFINS. A gente é obrigado a pagar? Existe alguma lei que diz que o COFINS, em algum momento, a gente não precisa? O COFINS é uma das contribuições mais pesadas que existem, né? 3% sobre faturamento pelo presumido. Mas não, ele é devido, não tem para onde correr. O COFINS é uma contribuição de seguridade social, né? Ele tem uma destinação específica que é financiar o tripé da seguridade, né? Previdência, né? Saúde e assistência social. Então ele ainda tem ele não é um imposto, ele é uma contribuição com essa destinação específica. Na década de 90 havia um artigo 56 da Lei 9.430 de 96, que isentava as sociedades de profissionais liberais. Uma sociedade médica, uma sociedade de advogado. Isso foi revogado, né, justamente por essa lei, a isenção estava na Lei Complementar 70 de 91, foi revogado por esse artigo 54 da Lei 9.430, e desde 97 todas as sociedades profissionais passaram a pagar COFINS. Ninguém foge da COFINS, essa aí é danadinha. Então, COFINS, PIS, CSLL, PIS, tudo isso é obrigatório. Não tem nenhum tipo de empresa que não seja devido pagar. Então, a gente paga. Não tem jeito não. Essas aí, imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, o ISS para o município, ICMS para o Estado, quem é indústria, o IPI para a União. É que nem a morte, ninguém foge deles, ninguém foge. Então a gente tem que entender e tem que pagar menos. Isso. Se colocar numa situação para a gente poder pagar menos. A gente falou disso aqui. A COFINS incide sobre faturamento. Você pagava a COFINS sobre uma nota fiscal bruta, mesmo se você não recebesse. Você mudou seu regime, passou a pagar. Menos. Não deixou de pagar a COFINS, mas paga menos. Porque você paga realmente pelo que você recebe, porque senão é um rombo. Isso, exatamente. Ou seja, não entrou no seu caixa, mas você... E esse é o papel do tributarista. Ele não consegue eliminar a COFINS, fazer a COFINS desaparecer, mas consegue fazer você pagar menos. Esse é o ponto. Então, fica a dica aí, olha. Espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo, que vocês principalmente tenham aprendido e entendido o papel de um advogado tributarista realmente dentro de uma empresa, né? Como que isso é fundamental para a gente diminuir essas despesas, porque eu tenho certeza que aí você fica pensando em mil maneiras de repente estar gastando menos e esquece que os impostos, né, é o que come muito do seu lucro, né? E que de repente, por várias maneiras que a gente conversou aqui, você pode e deve estar diminuindo isso de maneira legal, né? De maneira organizada, somente fazendo da forma correta, né? Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei. Foi uma aula pra gente, né? Nós que somos gestores, realmente não é fácil, né? A gente entender um pouco desse universo, mas eu acho que deu para dar uma norteada muito boa pra gente poder se colocar e entender o que a gente tem que fazer, qual é o próximo passo. E queria que você, de repente, assim, né, quando você está com seus alunos, ou que você tivesse, como que você poderia, de repente, passar para as pessoas, né, algum recado no sentido, assim, de que como advogado, sabe, a sensação que eu tenho é que você como um professor, e que eu sei que você é apaixonado pelo que você faz, de repente alguém que está escutando, né, alguém que já é um advogado ou que está pensando, como é bom ser um advogado tributarista, sabe, porque eu sei que você gosta muito do que você faz e que você é excelente no que você faz. Então, de repente, você poder falar alguma coisinha que incentive a gente a ter mais advogados tributaristas, por favor, para ajudar a gente. Eu vou tentar dizer para todos a essencialidade de um tributarista. O Estado que a gente conhece, né? O Estado em sentido amplo, né? Governo, país em si,
ele não existe sem tributo, ele não existe sem receber tributo, né? O tributo está presente no guarda de trânsito que recebe salário e ordena o trânsito, bem ou mal ordena, o salário dele é pago com a arrecadação de tributo. A professora da escola pública, da estadual, municipal, quem paga o salário dela, que ensina teu filho, é o Estado. Com que dinheiro? Dinheiro público, tributo, né? O policial, o médico do hospital público. A gente pode até dizer que os serviços públicos não são perfeitos ou muito longe disso, sim, até por causa do tamanho do país. Mas eles seriam inexistente, qualquer tipo de serviço público, se o governo não tivesse dinheiro, e esse dinheiro vem num Estado democrático, fiscal, vem 90% dos tributos. Então, pagar tributo é importante. Ao mesmo tempo, ter a sua empresa viável, ter a sua empresa saudável, também é importante. Então, o advogado ele é essencial para o Estado, para a manutenção de serviço público, convencendo o teu cliente de pagar tributo, não sonegue. Mas é essencial também para a empresa para dizer, também não pague errado, também não pague mais do que deve, pague exatamente o que a legislação, a melhor interpretação da lei, que seja a interpretação mais agressiva, mais corajosa, mas que seja a interpretação definitiva que te leve a pagar menos. Então eu fico no meio. Eu não quero que você deixe de pagar nenhum tributo, porque o Estado precisa disso, porque a professora precisa receber seu salário, o policial precisa receber seu salário. Ao mesmo tempo, eu não quero que sua empresa acabe. Então, é um papel de viabilizar tanto o Estado quanto o contribuinte, a vida econômica dele. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Por tudo que você representa em relação ao direito tributarista, como que você contribui exatamente para o direito tributarista, como a gente é feliz de ter você ao nosso lado, né? Ajudando a gente, na verdade, nessa caminhada e agora, né, espero que vocês possam realmente ter sido ajudados, né? Muito bom ter você aqui com a gente, adorei o nosso bate-papo. E se você tem alguma dúvida ou se você quer, de repente, tirar, vai lá no meu Instagram, Júlia BS Neves, que aí a gente pode ajudar. Você tem algum Instagram aberto? Tenho. É Carlos _Alexandre _Campos. Aí, ó. Pode perguntar ao Dr. Carlos Alexandre também, tirar alguma dúvida. E vamos junto, pagando imposto, mas de forma legal e sem pagar nenhum real a mais. Por favor. Nem um centavo. Obrigado.